Boa noite, Remix amigos. Estamos aqui, Márcia Abad, Marcelo Samer, Caio Breno da Silva, para o Hangout desta quinta-feira. E hoje estamos trazendo um tema muitíssimo interessante. Quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017. Sejam todos muito bem-vindos, Remix amigos. Eu estou passando agora a palavra para a Marcinha para ela fazer a abertura do programa. Marcinha, é com você. Para você que está chegando na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam todos mais que bem-vindos por aqui. Pois é, hoje a gente tem de volta, então, Caio Breno do canal Terra Oculta para vocês aqui. O povo vai chegando quando o Caio aparece na tela da Rádio Remix. Então é o seguinte, olha, a gente vai falar o que é o ser humano com o Caio hoje. Então, vamos focar no tema para que a gente possa ter aí o privilégio de ouvir o que o Caio vai falar hoje sobre o ser humano. Boa noite, Marcelo Samer. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo mais uma vez na Rádio Remix. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Marcinha. E estamos começando mais um Hangout aqui na Remix. E antes de eu começar a falar sobre o tema, uma coisa muito interessante é que muito se fala sobre extraterrestres, alienígenas, muito se fala sobre fatores externos ao planeta Terra, muito se fala sobre possíveis invasões, muito se comenta como seriam os alienígenas, muito se comenta como seriam os controladores do sistema, mas pouco se comenta sobre o quê? Sobre a nossa essência, sobre o que é ser humano. Isso eu tenho observado ao longo dos anos. Dentro da comunidade ufológica, por exemplo, muito se estuda sobre os que vêm de fora. Mas pouco nos questionamos sobre o quê? Sobre os que estão aqui no planeta Terra, nós mesmos. Ou seja, o que é o ser humano? Como viemos parar aqui? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Não só como civilização, mas como indivíduo. Né? E essas questões nunca são abordadas. E o interessante é que a ciência hoje em dia, né, tem o ser humano como uma máquina orgânica. Né? Uma máquina que produz consciência. Ou seja, pela ciência, infelizmente, cientificista, materialista, a consciência é o fruto da máquina orgânica. É o fruto de reações químicas. Né? Ou seja, matéria pensante. Olha que loucura. Né? Chegar a pensar ou classificar a consciência como matéria. Se a consciência fosse matéria, nós teríamos uma problemática aqui. Porque quando o corpo morre, a consciência morreria junto. Né? E por N experiências e por N fenomenologias que todos nós já estamos cansados de ouvir, e alguns até experimentar, nós sabemos que a consciência ela tem a capacidade de existir fora do corpo físico. Né? Isso já foi até provado cientificamente, a ciência começou a analisar, você aceitar como um fato, por exemplo, experiências de quase morte, né? Onde pessoas têm parada cardíaca e são revividas em hospitais, e quando elas voltam dessa situação extrema no sentido, uma situação extrema que o corpo físico passa, ou seja, morte física, né? Essas pessoas lembram o que ocorreu com elas no momento em que o corpo físico estava praticamente morto. Não havia mais ondas cerebrais, pessoas, inclusive, que ficaram mortas mais do que 6 minutos, pessoas que ficaram 1 hora mortas, 2 horas mortas.
E essas pessoas retornaram nesse estado, né? Estado esse que fisicamente, hoje em dia, muitos neurologistas dizem que é quase que impossível você ter a morte cerebral e algo retornar disso. Ou você tem um processo inverso, né? Reversível. E a pessoa não possui nenhum tipo de sequela, não ter sofrido nenhum tipo de sequela cerebral. Então, com isso, vem a se provar o quê? Que talvez a consciência, talvez não, que a consciência não é matéria, né? Que se fosse matéria, com essa situação extrema, talvez a consciência não retornasse sem nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de perda. E nós vemos que realmente isso é o que acontece. A consciência retorna sem nenhum tipo de perda, de sequela. Então, nós sempre nos perguntamos, como os alienígenas são, como os controladores do sistema de controle que controla o planeta Terra são, nós não nos perguntamos quem somos nós, né? O homem, se você olhar um planeta, se você olhar no geral, como o planeta como um todo, o que nós verificamos? Que o homem é a única espécie no planeta que destoa de todas as outras espécies que aqui coabitam nessa Terra em vários aspectos. Primeiramente, que o homem possui o quê? Possui uma inteligência, né? E a grande maioria dos animais, não que não possuam um certo tipo de inteligência, mas que suas inteligências estão o quê? Estão mais para os instintos do que o homem. Apesar de que, infelizmente, a grande maioria da população, no geral, ainda sofre o quê? Uma influência muito grande do corpo físico sobre o espírito. E o que eu estou me referindo com isso? Ou seja, o instinto sobre a inteligência. Ou seja, o homem, em pleno século XXI, uma grande porcentagem da população vive uma vida instintiva e não uma vida espiritual ou até racional, vamos assim dizer. Existem vários tipos de inteligência. Inteligência espiritual, racional, emocional, mas infelizmente a grande maioria do ser humano vive o quê? Uma vida instintiva. Ou seja, acorda, tem suas necessidades fisiológicas, come, trabalha, tem algum tipo de entretenimento, vamos assim dizer, e volta a dormir, né? Ou seja, uma rotina quase que totalmente instintiva, né? É o homem instinto que eu falo, né? Existe um outro tipo de homem, que é um homem em que dá mais importância do pescoço para cima, né? Ou seja, é um homem mente, um homem espírito, né? É um homem que usa mais o quê? Usa mais a inteligência, seja emocional, seja racional, no seu dia a dia, né? E o que nós vemos hoje em dia? Quando nós falamos o que é ser humano, primeiramente, infelizmente o ser humano é um ser cheio de bloqueios. Sejam bloqueios mentais, bloqueios físicos. É um ser que vive em um estado de amnésia. Estado esse que nos faz ou nos traz mais perguntas do que respostas sobre a nossa própria existência. E daí, ao longo de milênios, surgiram várias vertentes de pensamentos e várias ciências, né? Como a filosofia, por exemplo, e tentam explicar o homem. E englobando também algo chamado, hoje em dia, conhecido como metafísica, né? São ciências que tentam ter um entendimento mais abrangente do que somos, além do cientificismo, além do empirismo, né? Mas um conhecimento que tem como auxílio vários aspectos maiores com relação à nossa natureza.
Aspectos esses que abrangem o quê? A consciência, abrangem fatores psicológicos, fatores de natureza extrafísica, não somente voltados ao quê? Ao estudo das inter-relações químicas e físicas da matéria, né? E esse homem, podemos dizer, interdimensional, é o que realmente somos, apesar de todos esses bloqueios que nós temos, né? Então, uma civilização com amnésia, o homem é um ser com amnésia, ou seja, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde vai, e não sabe, infelizmente, na grande maioria, isso no geral, a grosso modo, na grande maioria da população, não sabe da existência, ou pelo menos esqueceu, da existência de outras realidades que nos cercam e que, infelizmente, nossos 5 sentidos não são capazes de detectar, perceber, né? E isso nos traz uma grande problemática, uma série de problemas. Por quê? Por não sabermos, realmente, coisas que vão além do véu, que separa a nossa realidade de outras realidades, nós vivemos uma vida muito que... nós vivemos uma existência muito estreita, ligada somente a um momento muito curto da nossa verdadeira existência. Ou seja, nós vivemos uma existência muito limitada em vários aspectos. Vivemos uma existência limitada ao agora, ao momento, o agora. E nós não temos noção, o quê? De que somos seres eternos, né? Muitas pessoas agora devem estar parando aqui, principalmente os materialistas, e achando que isso é um papo, uma conversa que não vai levar a nada. Pelo simples fato de achar que a máquina orgânica é a que produz a consciência. Mas, como nós não estamos aqui para debater essa questão, mas sim nós conhecermos mais, então vamos adentrar numa coisa interessante. Um dos grandes mistérios que prova que nós somos algo maior é justamente a correlação entre a mente e o corpo físico. Até hoje, a ciência que temos não consegue explicar o que é realmente o cérebro e a consciência. Não consegue explicar por que morremos. Não consegue explicar porque existem vários processos que nós passamos ao longo da vida e não consegue explicar por que dormimos, né? Então são coisas misteriosas ainda para a ciência, né? Misteriosas porque a ciência estuda somente o quê? A nossa realidade física. E não tenta criar mecanismos ou metodologias para investigar o além do véu. Então, como eu disse antes, somos seres que destoam muito dos outros animais do planeta Terra. Então, essa é a primeira questão. Por que destoamos muito dos animais do planeta Terra? Porque somos tão diferentes assim no planeta Terra. Bem, como eu já dei um exemplo há muito tempo atrás aqui no Hangout, somos seres que, me parece, não fazemos parte do ecossistema chamado planeta Terra. Porque se nós verificarmos bem, o ecossistema, sem nós, flui e se mantém de uma maneira bem equilibrada. Com nós, o ecossistema entra em total colapso. Ou seja, nós, literalmente, nós estamos o quê? Nós não estamos somente destruindo o planeta, mas estamos consumindo o planeta. Consumindo tudo que existe no planeta. E é uma questão interessante de se comparar com o que aconteceu na Austrália com a vinda do europeu, nos anos de 1700 e alguma coisa. Naquela época, na Austrália, não havia o quê? Os coelhos, né?
E os ingleses introduziram o coelho na Austrália. O coelho, como não tinha um predador natural, se tornou uma praga na Austrália. E começou o quê? Destruir as plantações, comer tudo que encontrava pela frente. Ou seja, consumir o país. E decretou-se na Austrália que os coelhos poderiam ser caçados e mortos, porque se tornaram o quê? Se tornaram uma praga, né? E aí muitas pessoas podem estar perguntando aonde o Caio quer chegar com isso? Dizer que o ser humano é uma praga para o planeta? Não, não. Estou querendo dizer o seguinte, que nós, me parece que somos de fora, como os coelhos foram trazidos para a Austrália. Nós fomos colocados aqui no planeta Terra. E por estarmos aqui, ou por sermos introduzidos aqui no planeta, nós não nos adaptamos muito bem às condições do planeta. E nós criamos as nossas próprias condições artificiais, né? E essas condições que criamos, infelizmente, se utilizam de energias muito primitivas, né? E o que realmente somos nessa questão? Somos seres ainda que precisam, infelizmente, de energias que estão baseadas o quê? Na queima de combustíveis fósseis. Mas não porque nós não conseguimos achar alternativas para isso, mas porque algo que está por trás desse mesmo véu que eu comentei aqui no começo do programa, me parece que não autoriza certas diretrizes para nós seguirmos adiante e evoluirmos como civilização, como raça e como indivíduos também, se utilizando de energias limpas nesse planeta e trazendo de volta um certo equilíbrio dentro desse ecossistema que eu comentei. Se nós pararmos um pouco e observarmos, o ser humano é um ser que não se adaptou não somente ao ecossistema, mas mesmo às condições climáticas do planeta. É o único ser que, no momento do nascimento, se não tiver o auxílio de um semelhante, como a mãe, por exemplo, a prole, ou a cria, o filhote, o neném, ele morre. Ele morre. Ele morre. Isso já não acontece em muitos animais. Ou seja, a prole, a cria, o filhote, necessita de cuidados dos pais, sim, mas em termos de comparação com o ser humano, cuidados bem menores do que um neném, uma criança necessita, no caso do ser humano. Segundo, quanto à luminosidade do planeta. O ser humano não se adaptou a certos fatores climáticos, como eu falei, e como nós observamos isso? Você vai ver que o ser humano tem uma série de problemática com a luz solar. Você vê o quê? Muitos problemas de doenças de pele, câncer, muitas doenças também genéticas no planeta, né? E quando eu falo que o ser humano foi introduzido no planeta, muitas pessoas podem parar e estar pensando agora, mas nós fomos introduzidos de que maneira? Nós fomos trazidos em espaçonaves, aqui fisicamente falando, ser humano? Não necessariamente. Não necessariamente. O que pode ter ocorrido é que, como nós já vimos em hangouts anteriores, que eu não vou me adentrar com muito detalhe, nós somos, se eu não me engano, a sexta civilização hoje em dia. A sexta. Que passou por esse planeta. Onde civilizações, as outras quintas civilizações, muitas delas estavam tecnologicamente avançadas até mais do que a nossa. Civilizações essas que tiveram ciclos de nascimento, crescimento, auge e depois declínio e morte, né? Término. E a nossa civilização, me parece que está seguindo esse mesmo caminho que as outras 5 civilizações anteriores. Mas com uma diferença. Civilizações anteriores chegaram a um estado tecnológico muito mais rápido que nós.
E aí, me passa pela cabeça, às vezes, que talvez algo esteja nos segurando tecnologicamente falando, por algum motivo. Motivo esse que talvez fugiu o controle das civilizações anteriores. Ou mesmo, muito pelo contrário, nossa tecnologia está sendo segurada ou bloqueada, o nosso avanço tecnológico, porque se algo controla o sistema de controle do planeta Terra, esse bloqueio, ou essa quarentena tecnológica, ou essa filtragem tecnológica que nós passamos, ela se faz necessária justamente para nós não nos fazermos páreo a quem controla o planeta. Agora, voltando, o que é ser humano? Além de ser um ser bloqueado, um ser alterado. Quando eu digo que nós não fomos trazidos por espaçonaves, nós fomos o quê? Introduzidos, talvez o quê? De modificações genéticas de raças anteriores, que aqui passaram, e foram dizimadas ou destruídas, ou algo que sobrou dessas raças, né? Quando você vê Zecharia Sitchin, que é um pesquisador aí, que fala sobre os Anunnakis, contando a história de que os Anunnakis criaram o ser humano para minerar ouro no planeta. Esse ouro era utilizado por eles para proteger a atmosfera do planeta deles. É algo não totalmente sem nexo, mas ao mesmo tempo sem nexo. O que eu quero dizer com isso? Que algo realmente nos modificou geneticamente, mas não para sermos simplesmente trabalhadores, tá? A questão está muito além de ser um simples trabalhador, um simples minerador, o ser humano. O ser humano, ao meu ver, é a semelhança de algo que, apesar de ser parecido conosco, não é bloqueado, como nós. Possui uma consciência, uma memória muito mais ampla do que nós. São seres que conseguem reencarnar com lembrança. E são seres que detêm uma tecnologia interdimensional. E uma tecnologia, em termos de biogenética, ou uma tecnologia genética, vamos dizer, biológica, né? Muito além da nossa imaginação. Então, o ser humano, quando eu vejo muitas pessoas falando que o ser humano é culpado de estar nesse estado, é uma justificativa muito injusta, porque nós estamos em desvantagem em todos os sentidos, a começar da memória, né? Nós estamos com a memória o quê? Fragmentada, bloqueada, e nós fazemos a mínima ideia do que realmente somos. Partindo desse pressuposto. Segundo, falar que o ser humano é uma raça bárbara de selvagens, falar que o ser humano é primitivo, é a mesma coisa que falar que o ser humano não quer evoluir. Muitas pessoas vão me criticar agora, falando assim, mas o ser humano realmente não quer evoluir. Você vê por aí essas atrocidades acontecendo pelo mundo, o mundo envolto em egoísmo, o mundo envolto na lei do cão, ou seja, a lei do mais forte, né? Isso denota o quê? Uma civilização bárbara, uma civilização primitiva que não quer evoluir. Se você não analisar fatores que estão por detrás do véu, sim, denota uma civilização bárbara, uma civilização que não quer evoluir. Mas, se você analisar fatores que se encontram no sistema de controle por detrás desse véu que separa a nossa realidade da outra, você vai verificar o quê? Que existem certos mecanismos reguladores da civilização, da sociedade, que não só regulam o crescimento, como a sociedade se desenvolve, como a sociedade se reengenhariza, mas também como as pessoas devem pensar.
sistemas subliminares, neurolinguísticos de controles, que as pessoas sequer imaginam que estão aí, ao nosso redor. E esses sistemas de controles vão muito mais além. Eles chegam ao ponto de criarem certas fenomenologias que o ser humano vivencia ou vivenciou ao longo dos milênios. Fenomenologias essas que adentro de nossa realidade, no que me parece, de outras realidades que se encontram atrás do véu, ou realidades extrafísicas. E fenomenologias essas que acabam o quê? Reestruturando e reengenharizando toda a nossa sociedade, todo o nosso modus operandi, como pensar como civilização, como indivíduo, e até mesmo criando sistemas de crenças que nos enfraquecem como civilização, criando conflitos, criando os mecanismos onde dão guarida ao quê? Não ao crescimento de um sentimento de união, de um sentimento de unicidade, de um sentimento de uma grande família humana, mas criando um sentimento o quê? De discórdia, de conflito, um sentimento que adentra até o quê? Em situações em que o ser humano acaba se tornando um ser belicoso, um ser destrutivo em nome de Deus. E aí eu pergunto para muitas pessoas, Deus é isso? Não. Assim como nós não somos isso, porque nós estamos numa condição... É aquela história, nós estamos numa condição às escuras, às cegas. É como se você estivesse andando no escuro, tentando descobrir aonde você está, né? E a mesma questão dentro desses sistemas de crença, quando se refere à figura de Deus, né? Deus não é aquilo que nós vemos em muitos sistemas de crença. Um ser tirano, um ser que julga, um ser que condena, um ser que manda para o inferno, um ser que cria culpa na cabeça das pessoas, um ser que faz com que as pessoas se matem em seu nome, e um ser que faz com que as pessoas entrem em conflito até consigo mesmas, porque elas acabam perdendo o quê? A crença em si mesmas. Isso não é Deus. Por quê? Porque Deus, para começar, Deus não é algo antropomórfico, não é um ser sentado num trono, não é alguém que está atrás das nuvens lá te olhando, te monitorando, como uma câmera de segurança. Não é algo que vai te salvar, não é algo que vai te guiar, mas é algo que está dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. E é algo que deve o quê? Ser sentido. E é aquela história, Deus não faz por ninguém, mas ele faz o quê? Ele não faz por nós. Ele faz através de nós. Então, uma parte nossa, essa parte metafísica, essa parte espiritual, é Deus. Somos deuses andando no planeta. Apesar de nós não acreditarmos e nem desconfiarmos disso. Muitos seres que se encontram por detrás do véu, eles querem realmente que nós pensemos assim. Que nós nos achemos sempre o quê? Menos. E que realmente a solução não esteja dentro de nós, mas fora de nós. É isso que eles querem. E as pessoas saem por aí, primeiramente, sem saber o que elas fazem realmente, qual o papel delas realmente nesse planeta, e pregando todo tipo de coisa por aí, para entortar e enrolar mais ainda a cabeça delas mesmas e do próximo, né? Caio, Sim, dá uma olhadinha naquele lugar. tá. Olha aí do ladinho do Hangout. Tá Eu ok, queria te interromper, mas tu precisa dar uma olhada aqui, por favor. tá ok. Tá.
Para quem não sabe o que está acontecendo aqui no Hangout, é que realmente no meio do Hangout nós tivemos um problema no último Hangout. Não um problema, digo, mas tivemos uma transmissão de transcomunicação no meio do Hangout. E para quem não sabe o que é transcomunicação, é uma comunicação que vem não via rádio, mas é uma transcomunicação modulada de algum sinal na nossa realidade em forma de rádio depois. E nesse momento está sendo modulado, que eu estou gravando aqui no Hangout, que depois eu passo para as pessoas ouvirem. Mas enfim, então vamos continuar. Então, é uma situação muito delicada, a situação que nós temos com relação a nós mesmos e Deus, né? A nossa essência e o que nós somos, né? Então, muitas pessoas nesse exato momento aqui ficam desencorajadas delas mesmas, né? Muitas pessoas acabam duvidando desse potencial infinito que existe dentro de nós mesmos e acabam perdendo a esperança, né? Você vê a juventude aí buscando alternativas externas ou paliativos em coisas que fazem parte do sistema de controle e coisas essas que realmente, infelizmente, são destrutivas e nocivas à consciência de muitos jovens por aí, que nós vemos, né? E são coisas que realmente minam a sociedade, minam a civilização de uma maneira a criar não só o conflito, mas a autodestruição. Mas destruição essa que cerceia bases que estão sendo criadas na sociedade para nos tirarmos dessa situação. Mas nós podemos ter a certeza de que essas bases não ruirão e a nossa sociedade, nossa civilização irá passar por um momento de transformação que levará a uma situação melhor. Apesar do nosso planeta, infelizmente, como eu venho dizendo nos Hangouts, ser um planeta o quê? Um planeta prisão. Um planeta onde almas são colocadas aqui de maneira com que as mesmas percam o verdadeiro livre-arbítrio que existe e percam a noção delas mesmas. Essa é a grande verdade. Marcelo, você queria colocar alguma coisa nesse momento, por favor? Eu estou aqui, eu estou monitorando a frequência da rádio, Caio, porque a frequência está aberta e a tua voz ela está se expandindo, tá? Isso é um sinal de que existe sim uma interferência aqui conosco, mas eu queria sim, eu queria que se tu pudesses fornecer para nós, tu falaste que nós temos a interseção no ser humano de 5 raças, aliás, perdão, 5 civilizações, e aí nós temos, quem eram essas 5 civilizações, Caio? Segundo, vamos partir para começar a fazer partir de uma análise antropológica primeiro, com evidências de fósseis e achados que são tidos como achados anômalos. Estudos esses feitos por vários estudiosos, como o Dr. Michael Cremon, né? E que evidenciam o quê? Que várias civilizações tiveram essa curva de ascensão e descendência.
São seres, me parece, como nós, mas com tecnologias mais amplas e talvez não tão bloqueados, espiritualmente falando, como nós. Mas isso já é uma análise fora de uma visão antropológica, mais voltada para uma visão metafísica do que se diz, ou se tem conhecimento dessas civilizações através de informações advindas dessas outras realidades, chamadas por muitos como mundo espiritual. Mas em termos de tecnologia, se você vê bem, essas civilizações em tecnologia diferiam da nossa, em termos tecnológicos, porque a nossa está caminhando o quê? Para uma civilização tecnocrata baseada no quê? Uma tecnologia que volta ou nos direciona a ideias transhumânicas ou transhumanismo. Se bem que a civilização anterior à nossa executou várias experiências genéticas e biomecânicas, onde culminou com a mesclagem entre o ser humano e a máquina. E são civilizações que hoje em dia são lembradas e contadas de boca em boca, através de mitos e folclores, como as civilizações dos Atlantes, dos Lemurianos da Lemúria, do continente de Mu. E interessante que existem muitas evidências deixadas em grandes sítios megalíticos em pedra, né? Que mostram que esses seres não só eram semelhantes a nós, mas possuíam nossos traços fisiológicos, vamos assim dizer, ou físicos, né? Nossos traços físicos, aliás, perdão. E apesar de serem de tamanho maior do que nós, né? E muitas dessas civilizações, você tem aí os remanescentes dos que sobraram do planeta Marte. Porque, na verdade, muitos marcianos vieram parar onde? Pararam no planeta Terra. Depois que Marte foi totalmente dizimado e destruído por duas grandes explosões termonucleares. Evidenciados hoje em dia pela grande quantidade do isótopo do xenônio 129 que se encontra na atmosfera marciana hoje em dia. Mas, enfim, ser ser humano hoje em dia no planeta Terra não é fácil. É uma tarefa muito difícil, mas não é uma tarefa impossível. E muitas pessoas se esquecem também que ser humano no planeta Terra não é só ser humano fisicamente falando. Existem outras 17 humanidades no planeta Terra. Humanidades extrafísicas. Ou seja, você tem humanidades que habitam outras esferas existenciais ao redor da Terra e dentro do planeta Terra. E são como nós. Ou seja, quando nós passamos para o mundo extrafísico, a morte do corpo físico, nós adentramos e fazemos parte dessas humanidades. E vice-versa. Quando eles morrem para aquelas realidades e nascem na nossa realidade física. Ou seja, existem
outros 23 bilhões de habitantes do planeta Terra, que se encontram espalhados nessas 17 esferas, né? E incluindo a 18ª esfera, 18 esferas do planeta Terra. Partindo de um pressuposto neutro, que é a esfera física, né? E cada esfera se formando em uma matéria que se encontra numa vibração característica dessa realidade, ou daquela realidade, né? Então, muitas pessoas se esquecem que quando a gente parte para esses mundos com a morte do corpo físico, nós realmente adentramos num mundo novo, ou uma outra simulação, ou um outro sistema de controle, em que acredito que muitas das pessoas já tenham tido seus parentes partido para essas realidades, com a morte do corpo físico, né? Eu mesmo, às vezes, eu penso na minha própria família, falando, onde será que meus parentes ou ancestrais foram parar, né? Minha bisavó, meu avô, minha avó. E, apesar de desdobramento do corpo físico, às vezes, felizmente, temos a oportunidade de cruzar com nossos entes queridos nestas realidades, com certas exceções, né, vamos dizer. Mas a pergunta é, eles deixam de ser ser humano? Não, continuam sendo ser humano, continuam tendo um corpo, né, um corpo extrafísico, que é tão físico como o nosso aqui, que possui uma certa fisiologia, como a nossa, mas modificada ao longo dos anos, conforme o tempo que eles passam nessas realidades, né? Muitos órgãos mudam de função, né? Ou perdem sua função nessas realidades, né? Existe um fenômeno até interessante nessas realidades, que muitas pessoas, o quê? Elas rejuvenescem, né? Dependendo do seu estado mental, ocorre um fenômeno de rejuvenescimento, ou seja, pessoas que morreram com 80 anos, às vezes acabam voltando a ter a aparência dos seus 30, né? E cada caso é um caso, né? E algumas pessoas às vezes não lembram no primeiro momento que vieram da nossa realidade, né? Porque a passagem entre uma dimensão e a outra, um dos efeitos colaterais é a perda de memória. Então, realmente, o que é ser ser humano? Ser humano é uma coisa muito ampla, muito complexa. E, infelizmente, a ciência hoje em dia estuda somente a parte física do nosso corpo físico, o instrumento de manifestação física que nós nos utilizamos para nós nos manifestarmos nessa realidade, né? Então, na verdade, você estuda a máquina, mas não estuda o condutor, né? Você estuda quem conduz o carro, mas não estuda quem é o motorista, que é o espírito, que é a alma, que é a consciência, né? Então, é algo interessante. Então, nós somos seres o quê? Interdimensionais, amplos, bloqueados, e vivemos uma vida material nesse momento, nesse exato momento, mas que nós nunca esqueçamos que somos seres o quê? Amplos e interdimensionais. E, inclusive, pessoas que fazem desdobramento do corpo físico sabem que existem até pessoas que vivem uma vida dupla, ou seja, elas vivem uma vida no mundo material e uma vida no mundo espiritual no momento em que dormem, durante o sono físico, né? E lembrando que o tempo, nessas realidades, muitas vezes ele é diferente. E o tempo não é algo linear, é algo cíclico, né? E nessas realidades, muitas vezes, o tempo flui de uma maneira diferente. O que para nós, dormindo, pode se passar, ou pode se considerar apenas 8 horas, muitas vezes, do outro lado, pode ser mais. Pode ser 16 horas, pode ser... Depende do ciclo temporal e da esfera que o espírito adentra, através do quê? Da sua anexação mental. Porque quando a gente foca a consciência em alguma coisa, a gente muda a nossa vibração e acaba adentrando ou se anexando naquilo que nós focamos, né? E nessas realidades, nós, no momento do sono físico, nós passamos ao quê? A focar ou interagir com o nosso cérebro espiritual dentro dessas realidades, né?
Mas enfim, Marcelo, você quer fazer alguma colocação aí, Marcelo? Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Oi, Caio, nós temos aqui algumas perguntas, eu só estou fazendo uma análise aqui de algumas situações e já vou proceder, se tu me permitires, já começar com as perguntas de hoje, porque realmente a frequência dessa interferência, ela é... Enfim, a gente também não... Como é que eu vou entrar nesse assunto? Bom, enfim, de transcomunicação tu conhece muito, Caio, então eu não vou me atrever a falar sobre isso. Só que essa frequência que a gente já tinha te mostrado anteriormente, para mim ela é completamente diferente das que eu pude estudar até junto contigo, tá? Enfim, vamos ver o que vai vir disso. Mas eu tenho aqui as perguntas. Só um adendo. Infelizmente, meu negócio de gravar aqui deu problema. Aqui também deu. O problema não gravou, não consegui gravar. Não gravasse nada? Nada. Deu um problema aqui, infelizmente. Tá bom. Deu como gravando. Bom, vai ter uma próxima vez. Fica para uma próxima vez, porque isso já vem acontecendo há mais ou menos uns 3 programas. 3 programas, exatamente. Os 3 programas. Então, eu vou passar as perguntas aqui. Tá. Lembrando para as pessoas que estão hoje aqui conosco no Hangout, que o Caio já tinha falado sobre isso há uns dois Hangouts passados, há mais ou menos 2 Hangouts passados, que haveria esse tipo de comunicação durante os Hangouts aqui, certo, gente? As pessoas que quiserem observar isso, há 2 ou 3 Hangouts passados, o Caio tocou nesse assunto na parte final de um dos Hangouts que eu estou falando para vocês aí. Não é uma invenção da nossa cabeça, entendeu, gente? Não tem nada a ver isso. Isso é uma coisa extremamente séria. Bom, Caio, vamos lá para as perguntas. A primeira pergunta... Caio, o Wanderson te pergunta o seguinte: como é que nós podemos ter certeza que somos seres humanos? Como nós podemos ter certeza que nós somos seres humanos? Não podemos? É uma questão de perspectiva, né? Perspectiva. O que eu posso dizer é que a certeza que nós temos de ser algo chamado ser humano é o fato que nós não sabemos nada. Essa é a grande certeza. Você fala, mas isso é um antagonismo, isso é um paradoxo. Porque se você soubesse, você não seria ser humano. Agora, como você não sabe, essa é a grande certeza. A partir do momento que você souber de algo, além do véu, num sentido mais amplo, menos fragmentado, consciencial, uma coisa mais ampla, você vai deixar de ser ser humano. Ser humano é ser bloqueado, é não saber. A partir do momento que você sabe, você deixa de ser humano. Todos nós viemos de fora, em termos de espírito, com relação ao planeta Terra. Todos nós sabíamos e todos nós esquecemos. E o fato de você esquecer e não lembrar te faz ser humano. A partir do momento que você vier a descobrir algo que está intrinsecamente ligado dentro, ou melhor, o que controla esse sistema de controle, algo que esteja intimamente ligado com a essência das coisas nesse mundo, você deixa de ser ser humano. Esse é o grande pressuposto. A partir do momento que você sabe, você deixa de ser um ser humano. Se você não sabe, você é ser humano.
Essa é a grande certeza. Tem outra pergunta, por favor, Marcelo? Sim, Caio. Tu estás me ouvindo bem? Sim. O José Bezerra te pergunta o seguinte: boa noite, Caio. Você tem dito que há seres humanos sem almas, então o que anima essas pessoas? Elas nascem como a gente? E quando morrem, o que acontece com elas? E quando morrem, o que acontece com elas? E quem te garante que nós temos alma, Caio? Bom, quando eu disse sem alma, na verdade não é que ela está totalmente sem alma. É que realmente ela está totalmente desconectada da fonte. Esse que é o problema. Porque a alma, na verdade, é uma irradiação total que existe no corpo físico. E muitas pessoas não possuem essa irradiação. Ou essa irradiação é quebrada. Então, na verdade, essas pessoas, elas possuem um fragmento desconectado. Esse é o grande problema. Porque nós, como almas conectadas, apesar de bloqueadas, nós ainda temos essa possibilidade de troca, ou essa possibilidade de desbloqueamento. E essas outras que estão completamente desconectadas, ou perderam um pedaço da sua alma, sofrem um tipo de... Elas estão ilhadas no corpo físico, mais ou menos isso. Essa é a ideia. Mas não que realmente a pessoa esteja totalmente sem nada ali. Agora, o que existe também, andando entre nós, são os androides bioorgânicos, né? São bioorgânicos, não, biomecânicos. São orgânicos e mecânicos ao mesmo tempo. Esses sim não tem alma. Eles são ligados a algo interdimensional que mimica a consciência, mas não é consciência. E os mesmos interagem como se fosse uma rede neural, e você não diz que, não, que é um androide de tão perfeito e tão similar a nós, né? Existem centenas desses andando por aí, em cargos chaves, cargos políticos, enfim, em vários setores da sociedade, não só no exterior como aqui mesmo, né? Muitas pessoas, existe um termo na psiquiatria, né? Agora que eu até me esqueci, que diz que existe uma síndrome agora eu me esqueci, deixa eu ver, onde as pessoas que possuem essa síndrome, elas são classificadas detentores dessa síndrome porque elas acham que seus parentes ou pessoas conhecidas foram substituídos por clones ou androides, né? Então, até inclusive tem um termo aqui que eu não me recordo agora, porque quem é da área de psicologia, psiquiatria, até é interessante, é Carter, agora não me recordo, mano, mas eu vou procurar saber aqui em português, e aí eu coloco aqui para as pessoas verem. Inclusive, criou-se então ideias da existência dessa síndrome por causa que várias pessoas no mundo detectaram a existência de algo estranho advinda desses seres, que as mesmas dizem que já não é mais aquela pessoa que ela conhecia. Essa pessoa foi substituída por outra, né? E aí a psiquiatria tem isso como um absurdo, como uma síndrome, e as pessoas são tratadas com drogas, né? E aí a pessoa, às vezes, acaba até parando dentro de um sanatório, né? Porque ela acha que o seu esposo, sua mulher, alguém da família foi substituído por algo que não é mais a pessoa. Isso você vai ver em literatura, várias literaturas de psiquiatria, psicologia, sendo comentado. É isso aí, Marcelo.
Temos alguma pergunta aí? Sim, temos muitas perguntas aqui. Eu só quero saber se tu está te sentindo bem, se tá tudo tranquilo. Sim, sim. Ok. A Gláucia te pergunta o seguinte: não sei se já fizeram essa pergunta antes, depois da morte, logo após deixar o corpo, na experiência de quase morte, o pessoal relata sobre um aparecimento de um túnel de luz. Isso procede, Caio? Sim, agora, só agora me lembrei. É síndrome de Capgras. É CAPGRAS. Quem quiser procurar na internet. Então, essa pessoa que ela sofre de uma crença, que eles falam, na psiquiatria, de que alguém, um membro familiar, foi substituído por um impostor, né? Isso acontece, assim, várias vezes ao redor do mundo. Mas mas voltando ao túnel de luz, né? Ao túnel de luz. Hoje em dia, em experiências quase mortes, se verifica, muitas vezes, a existência desse túnel, né? A ciência cientificista, ou materialista, tenta explicar isso como uma falta de oxigênio no cérebro. E que já foi descartada por vários pesquisadores e pesquisas que foram feitas a respeito disso, porque existem pessoas que ficaram mais de 1 hora mortas, né? Então, realmente, esse túnel existe. E, como eu já comentei em alguns hangouts, acaba sendo o quê? Uma armadilha mental, né? É como aquela luz que atrai as mariposas, né? E a mariposa acaba se queimando na luz e morrendo, né? Então, o túnel de luz é mais ou menos algo parecido. Ou seja, a pessoa entra no túnel, lá ela vai se encontrar com algum parente, algum ente querido, um mentor, um anjo da guarda, o que é que seja que ela acredite, aquilo vai se formar dentro do túnel de luz, como um grande show pirotécnico, interdimensional, e a pessoa, através da culpa, vai ser levada ao quê? Vai ser conduzida para dentro do túnel, né? E vai ser conduzida para uma armadilha mental que fará com que ela seja reciclada e retorne a reencarnar novamente, né? Então, infelizmente, é aquela história. Enquanto você segue, você está a favor do seu mentor, do seu anjo da guarda, o que é que seja que aparece no túnel de luz, você sente aquela paz de espírito, aquela coisa envolvente, maravilhosa, que você não queira voltar, você não quer nem voltar mais, não sei o quê. Mas agora há casos que a pessoa realmente repudiou aquele túnel de luz, não quis acreditar que é o mentor, nem o parente que morreu, não quis acreditar nada disso. E aí a pessoa experimentou um sofrimento tremendo dentro do túnel de luz. Muitas pessoas descrevem o quê? Que a vida passou como se fosse um filme, né, para essa pessoa. E muitas vezes, justamente, passa o quê? Os momentos ruins da vida, os piores momentos da vida ruim nesse filme. Mas por que isso? Porque o sistema do túnel de luz, o sistema de controle mental subliminar que existe nesse show pirotécnico, faz com que se utilize esses piores momentos da tua vida para quê? Para capturar em você o quê? A culpa, o remorso, uma série de coisas que, em vez de te trazer um equilíbrio, acaba te desequilibrando mais ainda e te puxando mais ainda para o buraco mental. Em termos mentais, uma armadilha mental, puramente mental. Então é isso aí, Marcelo. Tem outra pergunta? Por favor. Temos sim, Caio, temos. Samuel Brito te pergunta o seguinte, Caio. Quando foi realmente que a raça humana veio para o planeta Terra? Eu acho que tu já respondesse. Na verdade, isso se perde no rio do tempo. Se perde lá no passado. Mas assim, quanto aos registros fósseis, você vai ver a presença de seres andando no planeta Terra com sapato, com tecnologia, com uma série de coisas, há 310 milhões de anos atrás, há 600 milhões de anos atrás, no período cambriano, ou seja, não havia nem os dinossauros ainda no planeta, segundo
a contagem oficial do tempo, né, pela ciência. Então, há muito, muito, muito tempo atrás, estamos falando de milhões e milhões, 300 milhões, 400 milhões, 600 milhões de anos, inclusive que culmina com o quê? Culmina com a existência de outros planetas do Sistema Solar que hoje em dia explodiram. Nós estamos falando do planeta que, 2 planetas, aliás, explodiram entre as órbitas de Júpiter e a Terra. Não estou falando nem de Marte, porque Marte era uma lua formal de um planeta que explodiu. Você tinha 2 planetas entre Marte e a Terra, entre Júpiter e a Terra. Hoje em dia você tem Marte como remanescente, uma lua remanescente de um planeta que explodiu. E mais um outro planeta que existia, além desse que explodiu, entre o que é Marte hoje em dia e Júpiter, e que encontramos os cinturões de asteroides, né? Então, essas civilizações vieram desses planetas, ou a visitar a Terra, ou até colonizar ou fazer a Terra como entreposto desses planetas. Por isso que você vê o que esses fósseis anômalos, tido como anômalos, de 300 milhões de anos atrás, a presença de pegadas de homens. E em muitas situações, pegadas essas até de gigantes. Pela Terra passou-se muita coisa, nesses milhares e milhares e milhares de anos, né? E muita coisa aconteceu no planeta. O planeta Terra, há muito tempo atrás, não era nada parecido como nós o conhecemos hoje em dia. Haviam 3 luas no planeta Terra. As 3 foram destruídas. E hoje em dia você encontra só essa lua que foi colocada aí, por motivos obscuros, né? Motivos esses têm a ver com a reencarnação, reciclagem das almas do planeta Terra. E é uma área utilizada hoje em dia como prisões de alma. Além da Terra ser uma prisão, a Lua é um entreposto, um presidiário transitório, antes mesmo de que as almas adentrem no planeta Terra ou saiam do planeta Terra. Todos que adentram ou saem do planeta Terra têm que passar pela Lua primeiro. Marte tem essa característica também, Caio? Marte tem essa característica também, de entreposto de almas, que a gente fala. Existem prisões em Marte, tanto físicas como extrafísicas. Se referindo às extrafísicas, primeiramente, você tem prisões onde almas de homens que viveram no planeta Terra são mantidas aí em cárcere, né? E são consumidas energeticamente, mentalmente, por seres parasíticos que habitam Marte, né? E existem também prisões físicas, onde, infelizmente, muitas pessoas que são abduzidas no planeta Terra acabam parando aí, nessa situação, sem retorno e de uma maneira muito grotesca, né? Uma maneira muito injusta, onde você é retirado de um planeta prisão e colocado num outro planeta devastado e que continua sendo uma prisão, hoje em dia, infelizmente. Cara, é possível que dentro todas essas declarações e milhões de informações desencontradas do que realmente há sob o gelo na Antártida, exista algum resquício de alguma dessas civilizações que vieram para a Terra? Sem dúvida, sem dúvida. A Antártida é um lugar mais controlado hoje em dia, porque grandes vestígios de civilizações anteriores, como cidades, tecnologia, todos esses vestígios se encontram debaixo do gelo. Então, a Antártida é um lugar muito controlado militarmente falando, justamente por causa dessa problemática. E isso faria com que nossa civilização avançasse em conhecimento, em tecnologia, em uma série de coisas assim, de uma maneira gritante. Então, realmente, isso não é, ou nunca foi nos liberado, ou nunca nos foi mostrado, né? Então, realmente, a Antártida é assim. Tem mais alguma pergunta aí? Sim, temos mais 2 perguntas aqui, Caio. Aliás, perdão, temos mais 3 perguntas. Sim,
Gostaria de saber do Caio se a nossa percepção de humanidade tende a se perder cada vez mais com o crescimento do transhumanismo e a tecnologia? Sim, tende a se perder cada vez mais, e cada vez mais nós somos controlados por esse transhumanismo, e cada vez mais nós estamos esquecendo a tecnologia do espírito. Verdadeira tecnologia, aliás. Porque a mente tem o poder criador infinito. E a tecnologia é o fruto da mente, e não a mente é o fruto da tecnologia. E o que a tecnologia está tentando fazer é aprisionar a mente dentro da tecnologia. E não a tecnologia ser algo criado pela mente em favor da mente. É ao contrário. Mentes fazendo com que nós acreditemos que a tecnologia é a única salvação para a nossa civilização. E, na verdade, a tecnologia é a única ilusão que nos separa da nossa verdadeira essência. E que, infelizmente, nós não sentimos. Né? Hoje é difícil as pessoas sentir alguma coisa. Né? As pessoas, elas mais... Na verdade, até uma coisa interessante, porque sentir, todo mundo sente, né? Aquilo que eu falei no começo do programa. Infelizmente, nós voltamos nossos sentimentos mais ao instinto, né? Aquele lado abaixo do pescoço, né? Humano. E são poucas as pessoas que possuem o sentimento pescoço para cima, né? Inteligência emocional, um outro tipo de amor, né? Podemos entender dessa maneira. É um sentimento mais amplo, né? Então, esse sentimento mais amplo é muito raro entre as pessoas, né? As pessoas estão preocupadas com coisas ou sentimentos que estão abaixo do pescoço, né? E não acima do pescoço. Então, é uma questão muito complicada hoje em dia, porque nós passamos o quê? A termos os sentimentos mais inferiores que nós podemos imaginar. Estão coligados literalmente com o corpo físico, com essa máquina, né? Que é o nosso lado animal, infelizmente. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conseguem se livrar desse lado animal, ou pelo menos manter um certo equilíbrio, né? Porque, na verdade, a gente não está querendo que a gente viva uma vida de monge, santo, no planeta Terra, se livrando totalmente do nosso lado físico. Muito pelo contrário, longe disso. Caso contrário, a civilização estaria extinta em menos de 3 gerações. Se as pessoas resolvessem viver vidas monásticas, né? Não haveria mais geração de crianças, né? Crescimento populacional, ou seja, a população se extinguiria em menos de 50 anos. Né? Então, longe disso, de viver uma vida monástica. Mas tudo na vida tem que ter o quê? Um equilíbrio, né? Nada deve pender para totalmente instintivo ou totalmente mental, né? Porque, afinal de contas, nós vivemos uma vida física. Né? Mas é isso aí, Marcelo. Só um minutinho, Caio, que está acontecendo uma situação aqui, por favor. Então, tá até uma pergunta aqui. Tá. Agora uma pergunta do Jorge, né? O que você pensa do Black Goo? Uma pergunta muito interessante. Black Goo, né? Para quem não sabe, o Black Goo, né? É aquela substância negra, parece petróleo, né? Mas que possui, mas que é influenciada pela consciência de uma maneira muito, 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 muito grande. Como se tivesse uma própria consciência, o Black Goo, mas que na verdade não o tem. Tá? O Black Goo é o quê? É algo que é tão sensível que qualquer pensamento, qualquer simples interação mental com esse algo
esse algo responde instantaneamente. Essa matéria responde instantaneamente. O Black Goo, às vezes, é utilizado em abertura de portais e em rituais satânicos, inclusive, o Black Goo. Né? Mas, quanto às suas origens, né, de onde ele veio, eu tenho minhas teorias. Né? Eu, particularmente, acredito que o Black Goo veio de uma outra realidade para nós, se materializando na nossa realidade. Como se fosse uma matéria escura. Né? E muitas pessoas estudando esse Black Goo, infelizmente, acabaram sofrendo uma certa retaliação advinda dessas realidades com relação ao Black Goo. Mas, enfim, Rodrigo Gil ele pergunta: é possível que se exista outro eu no astral e ele não tem nada a ver com o real estado consciente presente? Sendo assim, acabam nos autossabotando, assinando contratos, etc. Realmente, quando nós estamos fora do corpo físico no astral, nós pensamos de uma maneira diferente, mais ampla, né? Porque nós não sofremos a influenciação do corpo físico, no sentido de que nós não estamos sendo filtrados, né, bloqueados. Então nós pensamos de uma maneira diferente, né? E aí ele pergunta, sendo assim, acaba nos auto-sabotando, assinando contratos, etc. Sim, também. Muito interessante essa colocação, porque muitas vezes nós aceitamos coisas lá que, conscientemente, em estado de vigília, nós não aceitaríamos. Mas, infelizmente, através de armadilhas mentais ou reprogramações mentais que ocorrem no astral, muitas pessoas acabam aceitando e assinando embaixo, né? Isso ocorre. Então, vamos lá. Então, temos aqui a última pergunta, então, Caio, que é a seguinte, é do Alex Silva, que te pergunta assim: então você não é humano, Caio? Você se lembra de muita coisa, sabe muita coisa. Você não é humano? Não. E agora, meu filho? Muitas pessoas falam assim, pera lá, né? É Android da IA, ou qualquer outra coisa, né? Sou humano, sim, porque se eu não fosse humano, eu não estaria aqui falando com vocês, tá? Eu estaria num estado completamente diferente, né? Inclusive, vale lembrar que no começo do programa eu falei sobre ser humano e alienígena, né? Existem seres no universo, no nosso universo, em que, quando se trata de alienígena, nós não fazemos nem ideia como eles são, tão diferentes que eles são de nós, apesar de terem uma consciência como a nossa, né? Mas a consciência, ela é mais ampla que o corpo físico, o seu estado de atuação, ou seja, eles podem modificar o ambiente físico somente pensando, e não interagindo fisicamente como nós interagimos, com 2 braços, 2 pernas, ou usando tecnologia. Não, eles interagem simplesmente pensando. E realmente, esses sim são realmente bem diferentes de nós. E se eu fosse um deles, literalmente, eu não estaria aqui sentado no corpo físico falando com vocês. Eu até poderia me materializar e falar com vocês, mas eu seria totalmente diferente do que eu sou. E lembrando que todos nós somos seres alienígenas, porque nós não somos da Terra, nós somos de um lugar mais amplo, viemos de um lugar mais distante, mais amplo. Enfim, sou humano, sim, e com alguns tipos de anomalias, vamos assim dizer, né? Eu até brinco, às vezes, eu brinquei até uma vez com um colega meu, que muitos de nós, quando nascemos aqui, nós nascemos com certas anomalias do sistema que fazem com que nós não estejamos bloqueados em certas áreas. E aí você lembra, você consegue ter flashes de memória, outras coisas mais, desdobramento, e outras coisas mais,
que te auxiliam naquilo que você veio ou se propôs a fazer aqui no mundo físico, né? Então, na verdade, quando você vem com um propósito que você se propôs, porque aquela velha história, ninguém tem missão de nada. Longe disso, pelo amor de Deus. Muitas pessoas falam, fulano tem missão, ciclano, Chico Xavier tinha missão, ninguém tem missão de nada. Muitas vezes você vem aqui se propondo a fazer alguma coisa. Eu vou, sei lá, me proponho a auxiliar meus irmãos encarnados a levantar um pouquinho do véu, assim, só fazer um buraquinho, olhar no buraquinho, assim, só um pedacinho do véu. Então é uma proposta. Você vem com uma proposta, mas que você quis. Não que alguém te enfiou goela abaixo e falou, não, agora você tem uma missão, se você não cumprir a missão, acabou, está tudo acabado. E as pessoas têm que parar de pensar dessa maneira. Inclusive, muitos sistemas de crença que tem por aí, você vai na Umbanda, vai não sei aonde, fulano tem que trabalhar, porque, se não trabalhar, sua vida não vai andar, não sei o quê, não. Não é nada disso, nada disso. A vida não vai andar se você acreditar que ela não vai andar. Se você acreditar em algo e pôr força naquilo, bem, aquilo acontece. Porque a nossa força mental é de um potencial infinito. Mas, realmente, a gente não acredita, né? Não acredita nesse potencial. A gente sempre acha, não, eu não sou capaz disso. Não sou capaz. Jesus Cristo era capaz. Eu não. Em certas situações, em certos ensinamentos deixados em vários sistemas de crença, certas coisas fazem sentido, né? Como, por exemplo, no cristianismo, você vê aquela famosa frase de Cristo, que ele fala que que é aquela você lembra daquela do grande mostardo, Marcelo? Agora me fugiu. Se vós tem a fé do tamanho de um grande mostardo, você teria a capacidade de remover montanhas, uma coisa assim, não era? Falava no cristianismo? Se eu não me engano. Não passei por essa aula, eu não estava nessa aula, cara. Matei ela. Matou a aula. Então, eu estudei, felizmente ou infelizmente, sei lá, minha vida inteira eu tive uma formação dentro de uma escola, de um colégio católico, né? Junto de monge, freira, padre. Então, na verdade, muitas coisas eu ouvia dentro não só do catolicismo, mas dentro de uma ideia geral cristã. E que hoje em dia eu não concordo com muita coisa. Realmente, muita coisa realmente adentra dentro de um sistema patriarcal, onde o quê? A salvação está lá fora, e não dentro de você. E é errado, é o inverso, é o contrário. Né? Essa figura do Salvador, tá? É uma figura que foi colocada de uma maneira errônea, porque limita o ser humano, limita o potencial nosso, limita a nossa fé, limita a nossa mente. E Cristo nunca falou isso para ninguém, que eu saiba. Não. Olha, você não tem poder de nada. O papai aqui que tem o negócio. Ele nunca falou isso. Nunca falou isso. Mas, pelo contrário, se você interpretar realmente o que certas coisas foi falado dentro do cristianismo, você vai ver o quê? Que o que chamam de fé é a nossa força interior. E ela deve ser o quê? Deve ser cultivada, deve ser acreditada. Nós temos que dar crédito para aquela força interior que nós temos lá. Não simplesmente buscar alguma coisa que venha nos salvar. Se não vier salvar agora, nós estamos tudo perdidos. Vai ser o Armagedon. Vai ser o Apocalipse, o fim do mundo. É assim que a gente pensa. Né? Aliás, a gente tem uma tendência tão grande de pender para situações apocalípticas, né? Tudo é fim. Mas por quê? Porque isso já está incutido na nossa mente, no nosso espírito. Nós já passamos por tantas vidas, tantos planetas que pereceram, tantas civilizações que tiveram seu auge e sua destruição, que aquilo ficou de uma maneira maldita, incutida na mente espiritual de cada um de nós. E aí nós carregamos aquele sentimento apocalíptico. Vai acontecer de novo, né? Como se fosse uma coisa cíclica, natural.
E não é natural. É uma coisa provocada. É uma coisa alimentada. É uma coisa que alguém deu força. Que alguém induziu para acontecer. Porque, na verdade, tudo é coletivo. A mente é coletiva. Nós que temos que se afastar desse coletivo, justamente para não cair na armadilha mental do sistema de controle. Porque o sistema de controle opera a nível coletivo, de mente coletiva. Se a mente coletiva cria um paradigma, cria uma situação, a mente coletiva alimenta aquilo. E aquilo faz o quê? Aquilo faz com que nossa realidade seja moldada dessa ou daquela maneira, como se consciente coletivo quis moldar. Ou foi ensinado ou induzido a moldar. Né? Então, por exemplo, nas nossas 17 realidades que existem paralelas no mundo da Terra, terrestre, que são essas esferas espirituais, assim, como vocês queiram que vocês, como vocês chamam aí, essas realidades foram criadas o quê? Através das mentes coletivas que existem em cada uma, ou coabitam em cada uma dessas esferas. E esse sistema de controle é um sistema muito sagaz, muito inteligente, muito flexível e que trabalha somente a nível de mente. Obviamente que... Preciso te perguntar uma coisa antes de terminar o teu raciocínio. Algumas pessoas vão reclamar porque eu sempre te corto no meio do raciocínio, mas não é para entender o seguinte: se nós fugirmos desse inconsciente coletivo que criou esse paradigma, tu não achas que se nós estivermos, enquanto indivíduos, separados disso, nós vamos nos tornar uma presa mais fácil para esse sistema de controle? Não, porque você vai voltar à sua natureza, à sua essência. E voltando à essência, o que acontece? Se todos nós voltarmos à nossa essência, nós vamos voltar o quê? Voltar a se conectar com o todo, que é uma consciência maior, muito além desse inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo, na verdade, é o quê? São várias mentes fragmentadas que formam um todo aqui no planeta Terra, mas um todo artificial. Não é um todo coligado ao eu verdadeiro de cada um de nós. É um todo que foi simulado, vamos assim dizer. Então, na verdade, se você se desconectar disso, você vai se conectar no verdadeiro eu, no verdadeiro ente superior, ou mente superior, que você é. E não isso aí que nós vivenciamos no dia a dia. Caio, só tenho uma dúvida em relação a todas essas coisas, que se existe todo esse sistema de controle e se a Terra ela é envolvida nessa teia eletromagnética que, de certa forma, também nos reprime aqui, nos reprime de forma que nos deixa apenas esse espaço de convivência. Existe alguma verdade em que alguns cientistas detectaram que estão ocorrendo buracos nessa teia eletromagnética e assim talvez nós tenhamos uma saída? Existe. Na verdade, como eu falei do consciente coletivo, quando o consciente coletivo, muitas vezes, muitas pessoas estiverem se desprendendo desse inconsciente coletivo, ou começarem a ter seus próprios pensamentos sem sofrer influência indutórias do sistema de controle, essas pessoas vão formar bolsões mentais que acabam o quê? Acabam criando aberturas ou brechas dentro dessa atmosfera mental planetária e provocando verdadeiros buracos mentais na nossa Terra, no nosso planeta Terra. E isso propicia o quê? Propicia a criação de uma mão de duas vias, onde pensamentos são conduzidos para fora do planeta e pensamentos são conduzidos para dentro do planeta, advindo de seres livres, que não se encontram dentro desse sistema de controle. Então existe o quê?
a formação de canais de comunicação, e que trazem não só promessas e esperanças, mas trazem o quê? Soluções práticas, mentais, para os nossos problemas, que em primeiro momento estão sendo o quê? Estão sendo refletidas na reestruturação dessas civilizações que existem em outras esferas. Por quê? Na Terra. Porque a evolução, ou a mudança de paradigma, ou a transformação, ela ocorre primeiro a nível extrafísico. Isso é algo visível. Aí algumas pessoas falam como algo visível. Se você pegar a teoria da evolução do homem, pregada por exemplo, Charles Darwin, ela mostra o quê? Que existe uma previsão de como as espécies evoluiriam no planeta. Mas isso não é corroborado ou reafirmado através dos análises fósseis que existem hoje em dia, dos achados dos animais extintos no planeta Terra. Fóssil é o quê? São remanescentes físicos de esqueletos que foram fossilizados, literalmente o osso virou pedra, né? Ou foi mineralizado, né? Que evidenciam o quê? Que a evolução, segundo Darwin, deveria possuir o quê? Elos perdidos, entre uma espécie e outra. E você não vê isso nas análises dos fósseis, ou seja, você vê espécies sendo criadas do nada, espécies sendo extintas, e não há nenhuma relação entre as espécies que foram criadas do nada com as que foram extintas, mesmo porque seleção natural não gera espécie nova, mas melhora a mesma espécie. E mutações, hoje em dia, que foram colocadas para substituir a ideia de seleções naturais, também mutações não trazem a melhora, mas a degeneração de uma raça. É o contrário. Então, a evolução, o elo perdido, não é encontrado no nosso mundo físico, porque ela ocorre no plano extrafísico, primeiramente. Ou seja, tudo ocorre no plano extrafísico, primeiramente, para depois se espelhar ou se manifestar no mundo físico. Ou seja, há um espelhamento, uma simetria do que ocorre lá, aqui. E o nosso mundo, nós temos sempre que lembrar que é o quê? É a extensão do horizonte desse outro universo que nós não enxergamos e não vemos. Mas a evolução ocorre a nível extrafísico. Os elos perdidos e as transformações se encontram tudo do outro lado, e não aqui. E isso serve também para todas as áreas, em termos de evolução, inclusive manifestações sociológicas, evoluções mentais, quebra de paradigmas, estruturações de sociedades, reengineerização de civilizações, ocorrem primeiramente no mundo extrafísico, para depois refletir, essa mudança ser refletida no mundo físico. Não é à toa que muitos sistemas de crenças, ou quase todos, partem o quê? Dessas realidades, ou seja, através de fenomenologias, como eu falei no início do programa, que se manifestam na nossa realidade física. Ou seja, isso se arrasta de uma outra realidade, políticas, ideias, se arrastam de outras realidades para nós. E isso é incorporado no mundo físico. Por quê? Porque o mundo físico é um mundo mais denso. Em termos de vibração, em termos de energia, as coisas devem acontecer primeiro lá, porque lá as coisas vibram de uma maneira mais energética. E aqui, menos energética. Então as coisas vêm de lá para cá. E nesse momento, existe uma transformação planetária, sim, ocorrendo lá, de uma maneira mais perceptível, vamos assim dizer, mais abrupta, né? E aqui é a coisa mais branda. Aí muitas pessoas falam, não, mas como branda? Se você observar em nível de tecnologia dos anos 70 para agora, muita coisa mudou, tal, não sei o quê. Sim, tecnologia
Em termos de civilização e cultura também, sim. Mas todos esses movimentos partiram de lá, primeiramente. Tudo vem de lá para cá. Então, Marcelo, é isso aí. Tem uma última pergunta que eu vi aqui. Não, já fiz. Você fez, né? Já fiz. Tá. Já fiz. Tá. Não, mas na realidade, essas mudanças tecnológicas muito pouco contribuíram para a nossa libertação, né, Caio? Vamos combinar que, na verdade, eu acho que elas contribuíram mais para que nós ficássemos mais presos, né? Sem dúvida, porque elas bloqueiam a tecnologia do espírito, como eu falei aqui. Infelizmente, deveria se ensinar nas escolas que, primeiro, somos seres amplos, somos seres com uma capacidade tremenda, e incentivar outras inteligências que existem dentro de nós, inteligência emocional, e incentivar o quê? Outros sentidos que nós temos também, através do quê? Da meditação, através de outras técnicas, existem, são técnicas ligadas ao quê? Com a mente, com o espírito. Isso não é ensinado, e talvez no Ocidente nunca será ensinado, apesar de você encontrar isso com maior regularidade no Oriente. O Oriente, se você tiver a oportunidade de visitar o Oriente, você vai ver que apesar de você encontrar também esse transhumanismo sendo refletido em tecnologia no Oriente, você ainda encontra, não já com uma grande quantidade como nós tínhamos no passado, mas você encontra ainda esses ensinamentos sendo passados de pai para filho. E o Oriente, infelizmente, nos últimos 50 anos foi muito esmagado com relação a a disseminação desse conhecimento, com a Revolução Comunista Chinesa, a Revolução Cultural, né, de Mao Tse-tung, e outras coisas mais que ocorreram no Oriente, que infelizmente infestaram e minaram essa visão metafísica do ser humano, infelizmente. Mesmo porque são culturas milenares, né, Caio? E nós aqui no Ocidente praticamente estamos, no Brasil, por exemplo, questão de 600 anos, 500 e poucos anos, e essas culturas milenares, com certeza, elas tinham outra conotação a respeito do que é o ser humano. Interessante que, apesar de serem culturas milenares, não podemos esquecer que a China, como uma cultura milenar, foi totalmente destroçada pelo regime materialista, né, que sofreu a partir dos anos 50. E hoje em dia, se você for para a China, você vai ver que o jovem chinês realmente não está mais preocupado com esse negócio de o espírito, a mente, a iluminação, isso. Ele não está preocupado com nada, está preocupado com o quê? Com a sobrevivência. Está preocupado com o agora, a matéria. O regime simplesmente trouxe o quê? Trouxe a questão materialista para o Oriente, né? Que é mais... Tudo aquilo que o materialismo trouxe, né? E trouxe para nós, e ficou firmemente arraigado nas nossas raízes. Aí nós não temos muita saída. Caio, nós estamos já nos encaminhando para o final hoje. Eu queria te agradecer, mas eu gostaria de chamar a Marcinha para que ela possa conversar um pouco contigo também. Caio, a gravação da... Deixa eu ver se eu consigo arrumar o negócio da rádio. Peraí. Eu acho que agora eu consegui, ó. Eu travei o negócio da rádio, então agora a gente não consegue mais ouvir aquela interferência que estava tendo, porque eu parei o stream, tá? Então é assim, eu consegui gravar exatamente, eu acho que, deixa eu ver aqui que tá gravando ainda, mais ou menos uns 40 minutos de gravação. Tá? Entre você falando ou o Marcelo falando, vai estar gravado nisso aí também. Bom, eu queria agradecer o pessoal do chat que ficaram até agora aqui esperando. Agradecer as perguntas, a paciência. O Caio conseguiu responder todas as perguntas que tinham aqui na sala hoje do Hangout.
Queria agradecer ao Marcelo Summer, agradecer também ao Caio. As pessoas estão perguntando se elas querem saber da transcomunicação. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu falei ali no chat. Assim que o Caio conseguir ouvir e a gente conseguir gravar direitinho, com certeza o Caio coloca no canal Terra Oculta, no site do canal Terra Oculta. Ele sempre coloca essas coisas lá, tá bom? Então vocês vão poder ter acesso. Mas agora é uma questão de o Caio ouvir o que a gente gravou, porque ele estava tentando gravar e não conseguiu gravar, tá? Eu queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora, são 10 horas e 8 minutos, a gente precisa liberar o Caio, e eu vou passar a palavra para o Caio, então, para as considerações finais. Uma coisa que eu queria colocar, então, antes de terminar o programa, é que realmente eu sou um simples pesquisador, né? Não sou dono da verdade. E as pessoas têm que pesquisar, as pessoas têm que ir atrás também e vivenciar essa transformação do planeta. As pessoas têm que acreditar no seu potencial interior, né? E nunca deixando a peteca cair, né? Porque muitas pessoas, às vezes, falam, mas o mundo está perdido, as coisas estão perdidas. Não, não. Está tudo certo. Está tudo certo. Nós temos que criar condições para cada um de nós, e se cada um de nós criarmos essas condições, pronto, vai haver uma mudança grande. E é justamente o que o sistema de controle não quer, né? Que nós criemos condições para nós termos uma evolução, termos um entendimento, um conhecimento, né? Então eu sempre falo para as pessoas, olha, tudo que eu comento aqui no programa, o Marcelo comenta, as pessoas devem ir atrás, devem saber por si só, devem experimentar, devem buscar outros pesquisadores que também pesquisam essa área, devem tirar suas conclusões, devem ler, enfim, devem fazer aquilo que eu faço, né? Tentar ligar os pontos das coisas, né? Porque, na verdade, existem duas coisas hoje em dia na internet, ou nas fenomenologias que ocorrem por aí, ou no nosso dia a dia. Você tem o quê? Você tem a informação e o conhecimento, né? Informação é uma coisa totalmente diferente do conhecimento. Informação é o quê? É uma avalanche infinita de coisas sendo jogadas aí na internet, em livros, em autores, em pessoas, em pesquisadores. E conhecimento não. Conhecimento, quando você começa a pegar essa informação, você começa a classificar essa informação, peneirar e ligar uma coisa com a outra. E aí você vai ver que muitas coisas possuem seus pontos de conexão. E muitas coisas que parecem ser dessa maneira, muitas vezes são de outros. Por N coisas que você já observou anteriormente, e você verificou que realmente aquilo não é daquela maneira, mas de outra, por N coisas ao redor. Então, eu sempre falo para as pessoas, busquem o seu conhecimento, busquem seu crescimento pessoal, porque isso não tem valor, tá? E muitas pessoas falam, mas quando eu desencarnar, eu reencarnar, sei lá, que eu vou esquecer tudo. Você já está se condicionando para isso, você já está aceitando, assinando embaixo. Vou esquecer tudo. Você assinou embaixo. Carimbou, assinou e vai mesmo. Porque você se condicionou a isso. Então, as coisas não são bem dessa maneira. Se você não quiser encarnar, você não vai encarnar. Tem pessoas que nunca encarnaram na Terra e vivem nessas, quer dizer, na Terra física, e vivem nessas outras esferas, né? Então, são coisas que você se condiciona e aceita, né? Por aceitabilidade, você já dá o primeiro passo. E aí você fala, não, mas... Aí você começa ainda o quê? Se movimentando, nadando, conforme a maré te leva, né? E aí realmente você vai esquecer, você vai ter um monte de problema. Problema às vezes que você vai assinar embaixo. Não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer, vai acontecer. E realmente não precisa ser dessa maneira. Pode ser de outra, pode ser da maneira que você quiser. Aí as pessoas falam, mas e o sistema de controle? Ele tá aí, tá. Mas ele trabalha a nível de mente, trabalha a nível de convencer
você a acreditar que você é um nada. E ao contrário. Você é tudo. Tudo. Porque aquela correlação do macro com o microcosmos, eu sempre comento, que está dentro do hermetismo, né? Mas é uma coisa muito, muito séria. Ou seja, nós somos verdadeiros universos. E o potencial que o universo tem se encontra dentro de cada um de nós. Mas realmente, às vezes, a gente é descrente, não acredita, e aí as coisas vão andando para trás e não para frente, né? Nesse sentido. Mas é isso aí. Então, tenha uma boa noite, né? Eu queria agradecer o pessoal do chat, né? A presença de todos. E se realmente eu não conseguir responder alguma pergunta, fica para uma próxima, porque... e outra coisa, muitas pessoas também, vou dar um recado aqui, Marcelo, se registraram no fórum de discussão da página Terra Oculta, né? www.terraoculta.com.br, né? E aí elas não conseguiram mais entrar na conta que criaram no fórum de discussão. Mas por quê? Porque o Terra Oculta, o site sofreu um problema técnico, já está fazendo o quê? Está fazendo uns 2 meses, 1 mês e meio, uma coisa assim, e eu perdi algumas contas que as pessoas criaram, porque eu não tinha o backup do dia que teve o problema. Eu tinha o backup de dias anteriores. Então, o que aconteceu? Aí eu restaurei o canal, né, o website, e aí aquelas pessoas que ficaram fora do backup, que tiveram suas contas prejudicadas, realmente a conta desapareceu no fórum de discussão. Então, eu peço às pessoas que criem as contas de novo, se quiserem participar do fórum de discussão na página do Terra Oculta, e peço mil desculpas por causa desse problema técnico que ocorreu, mas já criei mecanismos para isso não ocorrer novamente, né? E a página do Terra Oculta ela vai se expandir agora para uma área que eu vou criar chamada relatos. As pessoas vão poder ir lá e deixar seus relatos de fenomenologias ou coisas que acontecem, que elas experimentaram, né? E isso vai o quê? Vai trazer um enriquecimento para a pesquisa do Terra Oculta, porque o Terra Oculta é feito o quê? De relatos, de pesquisas, de investigações, de trabalhos também de papel e caneta, que eu falo, né? Que é o trabalho de investigação de trabalhos de outros pesquisadores, enfim, é um trabalho amplo, né? Que já vem ocorrendo há 30 anos, e é isso aí, então. Então, boa noite, gente. Então, tenha uma boa noite e um bom final de semana também. E é isso aí. Então, obrigado a todos, gente. Certinho, Caio. Obrigado a você também. Obrigado por todos esses esclarecimentos. A gente sempre fala aqui todos os dias que nós estamos com a rádio aberta dentro dos nossos hangouts, que é importantíssima a criação da consciência crítica e de avaliação. Eu acho que aí a intuição vai entrar e a gente vai poder, com certeza, ter mais subsídios para ir montando esse grande quebra-cabeças que eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom termo no final de tudo isso. Gente, muito obrigado. Uma outra coisa que eu queria falar também, muita gente me mandou e-mail, eu não consigo responder todos os e-mails, gente, eu vou aos poucos respondendo, né? E uma outra coisa que o pessoal falou, nossa, o Caio é muito sério, né? Nunca dá risada, nada. Mas realmente eu não sou assim, tá? O Marcelo sabe disso. Não sou assim. Eu, como pessoa, eu sou assim, descontraído como qualquer pessoa, eu sou uma pessoa, um cara normal, e sou piadista, tá? Eu gosto de fazer piada, sarrista, né? E é que às vezes aqui no Hangout fica aquela coisa meio que, porque muitas vezes as pessoas já sabem, quem me conhece, muita gente do outro lado quer falar através de mim aqui, às vezes, né? E isso faz com que fique uma coisa meio sisuda, meio séria, né, tal. Mas longe disso, gente. Para você ser espiritualizado, para ter conhecimento, você não precisa ser carrancudo, né? Aquela cara carrancuda, né? O cara falando, nossa, tem até medo de olhar para a cara dele, né? Porque amanhã não sei não, será que morde, né? Aquela coisa, né? Mas não é assim. Vocês não têm noção, gente, do que é essa pessoa quando ele está descontraído, tá? Eu sofro bastante. Não, mas vale a pena. Caio, eu vou passar a palavra para Marcinha. Perdão. Para encerrar lá na rádio, a gente já encerra aqui, que a gente já está passando do horário.
Eu acho que ela está sem condições de fazer o encerramento do programa, então eu vou... até caiu de novo. Caiu. Então, gente, com certeza, todas essas coisas que nós estamos comentando aqui diariamente, e no momento que o Caio está aqui, o que ele está tentando traduzir para nós é que a potencialidade que todos nós temos, ela tem que, em um determinado momento, ela vai aflorar. Basta que a gente procure e comece a nossa busca. Por quê? Na verdade, todos nós somos inconformados de alguma forma. Então, se essa situação não nos serve, ela passa a se tornar um incômodo, e todo o incômodo ele vai proceder de uma ação. Então, as ações que nós tomarmos em busca daquilo que nós somos e que tipo de realidade que nós estamos vivendo e que realidade nós queremos para as nossas vidas, isso é importante. Então, a gente vai continuar essa busca e, com certeza, tendo a colaboração não só do Caio, como todas as pessoas que têm vindo aqui e tem todos os dias conversado conosco, demonstrado cada um a sua face, a sua pesquisa, os seus objetos de estudo. Isso vai nos trazer subsídios para que nós tenhamos também, no final de tudo isso, a nossa formação de consciência. E a consciência crítica ela é extremamente necessária para que a gente seja cada vez menos ludibriados, cada vez menos enganados por tudo isso que nós estamos vendo aqui. Então, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que participaram conosco dessa noite, mais este hangout de quinta-feira com o Caio Breno, do canal Terra Oculta. Agradecer a Marcinha Abad, a Vera, o Maurício, por tanta colaboração, e a todos que aqui estiveram. Tenham todos uma feliz noite. Nos encontramos aqui amanhã, no mesmo horário. Uma boa noite a todos.